Gênesis 1, 26 e 27. Mesmo texto que a gente leu para iniciar ontem. Lá vai. Gênesis 1, versículos 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aleluia. É muito bom ler o livro de Gênesis tendo sempre em mente o seguinte: o livro de Gênesis ele mostra as intenções primárias, as intenções primordiais da criação e aquilo que Deus concebia como era ideal. Então, sempre que a gente lê o livro de Gênesis, é bom partir com essa perspectiva, principalmente esses primeiros capítulos que são o capítulo da criação. Você vê como Deus pensa a respeito de um casal, né? O que é o plano original de Deus para um casal. Às vezes, a gente que trabalhou muito tempo, 2 anos no Ministério de Casais, às vezes a gente se confrontava com isso. Qual é o plano original de Deus para um casal? Você vê lá em Gênesis qual foi o plano original, como ele criou, qual foi a intenção que ele teve, quando ele pensou em ter uma companhia para Adão, o que foi que ele pensou. Isso mostra que ele pensou numa pessoa só, mostra que esse casamento, né, essa união de Adão e Eva já representava lá, de forma profética, Jesus e a igreja. Aí é bom, sempre quando lê o livro de Gênesis, ver esse sentido, né? O plano original. Às vezes a gente está meio na dúvida do que fazer e a gente tem que voltar para as veredas eternas, e Gênesis revela muito isso, as intenções iniciais de Deus. Nessa passagem que a gente leu, nesse versículo, a gente vê claramente que Deus ele fez toda a terra. Aí durante o capítulo 1 a gente lê, ele fez os animais, fez as águas, fez a luz, separação da luz, separação das águas. E ele, aqui nesse momento, ele mostra a intenção que ele tem. Ele tem a intenção de quê? De colocar na Terra alguém que reflita a sua imagem, que reflita como se fosse um espelho, a imagem dele, a semelhança dele. É como se Deus tivesse feito toda a Terra e colocado na Terra vários espelhos em todo lugar da Terra, para que aqueles espelhos pudessem apontar para o céu, refletir a imagem dele. Então, Deus, de outra forma, né, com essa passagem, a gente percebe que Deus ele tinha a intenção de que a Terra fosse povoada por alguém que refletisse a imagem dele. Ele queria deixar na Terra um reflexo da sua imagem. Ele queria que a Terra fosse habitada e que a criação toda conhecesse a sua imagem, conhecesse a sua semelhança. Nesse texto, a gente percebe, né, esse texto revela essa intenção de Deus. Então, desde o início, ele quis colocar na Terra alguém que o refletisse a sua imagem, refletisse a sua semelhança, que o representasse de forma reta, coerente. E é uma intenção de Deus aí. Então, para além da questão do fato de a gente se sentir especial porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e é verdade. O fato de nós sermos as primícias de sua criação, e é verdade, a raça humana é. Sermos alvos do seu amor, é verdade, isso é. Para além disso, nós percebemos a intenção que Deus tinha de, na Terra, eu quero que minha imagem seja espelhada lá. Eu quero que minha imagem apareça lá na Terra. Eu quero que minha imagem e a minha semelhança seja vista lá na Terra, seja conhecida na Terra. Então, Deus criou o homem, colocou ele na Terra nesse sentido. Só que existiu uma intercorrência aí no meio do caminho, que foi o pecado. O pecado ele estragou esse plano inicial. Porque quando Adão peca, ele passa a conhecer o bem e o mal, passa a ter a mácula do pecado e ele começa, desde aí, a ter uma
uma imagem distorcida daquilo que Deus era. O pecado suja a imagem pura de Adão que ele tinha. O pecado suja a imagem pura que Eva tinha. Isso aí é maculado. Não se reflete mais a imagem fiel de quem Deus através de Adão e Eva, porque eles são contaminados pelo pecado, pela semente do pecado. Mas a intenção de Deus continua sendo a de refletir sua imagem na terra. Refletir a sua semelhança na terra. Essa intenção, ele não desiste dessa intenção. Mas quando o homem cai, essa imagem é distorcida. Se vocês adiantarem um pouquinho aí, pular para o capítulo 5 de Gênesis, rapidinho, só para a gente ler, vocês já vão perceber que Gênesis 5:1 diz assim. Vou ler aqui. É a parte da genealogia, né? Aí diz, este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. A semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia que foi criado. Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete. Então, Sete já recebe ali a imagem de quem? De Adão. Do Adão distorcido. Não é mais a imagem do Deus real, a imagem de semelhança que ele tinha feito. Mas já recebe, e de Sete em diante, a raça humana se prolifera, e nós temos a tão famosa e tão dita aqui na plataforma herança adâmica, que é essa imagem distorcida. Mas, como Deus tinha a intenção de manter ainda essa ideia de na Terra ter alguém que representasse essa imagem, resplandecesse, refletisse a imagem e a semelhança dele, ele, já em Gênesis 3, faz a profecia a respeito de Jesus, quando ele diz que para a serpente que haverá inimizade entre a descendência da mulher e ela. A serpente atingirá o calcanhar do descendente da mulher, mas essa descendência pisará a cabeça da serpente, e Jesus Cristo, aleluia, pisou a cabeça da serpente e a destruiu. Então, Deus já profetiza Jesus aí, e Jesus veio para resgatar isso. O que é que Jesus veio fazer? Resgatar em cada um de nós a expressa imagem de Deus. Ele nos perdoa os pecados, tira a culpa, nos dá um espírito novo. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o selo da promessa, a garantia, que é o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito novo, e Jesus gradativamente vai trabalhar em nós o processo de santificação para que a imagem que está distorcida volte a ser a imagem que Deus planejou desde a genética, desde a Gênesis, desde o começo, do início. Então, Jesus é essa redenção. O texto lá em Hebreus, capítulo 1, o autor do livro de Hebreus, ele se preocupa em falar a respeito da excelência, da supremacia que Jesus tem. Ele está preocupado com isso. Você vê quando lê aquele texto lá, ele fala sobre isso, que ele diz que Jesus é superior aos anjos, ele diz que Jesus é superior a Moisés. Ele está preocupado em fazer com que, aparentemente, parecia que as pessoas ali colocavam Jesus como um profeta ou como um menor porte, e ele faz questão de dizer que Jesus é o Filho de Deus. Então, lá em Hebreus, ele fala sobre isso, comparando, inclusive, a anjos e comparando a Moisés, para poder dizer que Jesus é superior. E ali em Gênesis, em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser. A expressão é exata. Então, Jesus, ele carrega isso. É o segundo Adão, ele carrega a expressão exata de Deus, e ele vem resgatar os filhos de Deus que se aproximam com ele, são adotados em Jesus, para que esses filhos possam também fazer essa expressão exata de Deus, refletir o caráter de Deus, e assim a Gênese ser mantida como plano original. Colossenses 1,15, o apóstolo Paulo fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. É a imagem. Então, Jesus está nessa questão. E o Evangelho ele nos ensina a nós buscarmos essa restauração. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, fala: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ou seja, reflitam Jesus como eu reflito. Se eu imitei Cristo e vocês me imitaram, vocês vão estar imitando a Cristo, então reflita. Aliás, a própria palavra cristão, ela tem essa conotação, né?
que é o quê? Que é ser um pequeno Cristo. Qual é o nosso grande desafio? Refletir o testemunho de Cristo, refletir o caráter de Cristo. Isso é que é ser cristão. Ser cristão não é ser membro de uma igreja. Ser cristão não é ter uma carteirinha de igreja. Ser cristão é refletir. Você é cristão? É. Por quê? Porque eu reflito o caráter de Cristo. Essa é a nossa busca. Ser cristão é isso. Então, essa ideia de refletir a imagem aqui na terra, ela continua e ela permanece. Romanos 8:29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Então, qual é a vontade de Deus? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Precisamos ser semelhantes a Jesus. Jesus ele traz a expressão inteira e completa de quem é Deus. Ele recebe aquilo que Adão tinha perdido, ele vem com aquilo que Adão tinha perdido e vem nos restaurar para que a gente possa também desfazer a imagem distorcida e passar a viver essa imagem fiel de Deus. Então, a intenção de Deus é o mesmo. O próprio Jesus, na sua pregação, ele aponta nessa direção. Quando ele olha lá, por exemplo, lá na oração sacerdotal, que ele diz: Pai, que eles sejam um, que assim como eu estou em ti e tu está em mim, que eles estejam em nós, que eles estejam em nós. Então, que eles sejam como a gente, eles tenham esse reflexo, eles tenham essa imagem, eles sejam o que nós somos, eles ajam como nós agimos, para que o mundo saiba que os enviasse. A unidade, né, a ser a mesma essência dele, né? Ele também diz isso, Jesus, quando ele fala lá no Sermão do Monte, que ele termina as bem-aventuranças, ele termina dizendo: sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Ele diz: ó, seja a imagem do Pai, sede perfeito, como o vosso Pai é perfeito. O próprio apóstolo Pedro também, fazendo uma referência ao Antigo Testamento, ele diz: sede santos, pois Deus é santo. Então, essa questão da gente se voltar para ser a imagem de Deus, ser o reflexo da imagem e semelhança de Deus, ela continua ainda. Foi um plano que foi atrapalhado, mas não foi esquecido. Deus ainda quer isso. Então, assim, nós vivemos o desafio de buscar e ser a imagem de Deus na Terra, principalmente agora com essa herança de Adão, do primeiro Adão, né? Que é distorcida. E, assim, eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa, de uma característica que existe em Jesus, que existe em Deus, e que é difícil para a gente perceber como é desafiante refletir essa imagem. Por exemplo, Jesus, quando João faz o evangelho dele lá, que ele começa a dizer: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, ele em dado momento diz assim: o verbo se fez carne, que é Jesus, né? E habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Está falando de Jesus. Aí ele diz: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. De graça e verdade. Eu vou usar essa gesticulação diferente. Ou seja, Jesus veio como unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. O que quer isso dizer? Que Jesus ele era cheio de graça. Então você encontrava Jesus acolhendo pecadores. Você encontrava Jesus não julgando as pessoas. Ele dizia: a palavra que eu vos falo é quem julga. Você encontrava Jesus acolhendo aqueles que eram discriminados. Mas você encontra Jesus com a verdade: vai, não peque mais. Você encontra Jesus acolhendo, mas você encontra Jesus usando da verdade, da palavra, da firmeza que tem que se usar. Naquele texto que a gente viu segunda-feira passada, ele disse: eu não vim para os que são, eu vim para os que estão doentes, os pecadores, para chamá-los ao arrependimento. A graça é: eu vim para os pecadores. A verdade é: vocês têm que se arrepender. Graça e verdade. Equilíbrio. Ele tem equilíbrio. Deus tem um Deus de equilíbrio. Jesus é alguém de equilíbrio. Jesus é apresentado de forma figurativa como cordeiro. Por quê? Isso é uma alusão ao sacrifício, né? O cordeiro sacrificial e tal. Mas, se você pegar a característica do cordeiro, manso, né? Humilde, né? Dócil, Jesus. Mas Jesus também é apresentado como leão, o leão da tribo de Judá.
A referência do leão é por causa da descendência de Judá, da herança que se existia uma profecia da descendência de Judá. Mas, se a gente pegar a característica do animal, o leão, ele é voraz, ele é firme. Então, a gente tem essa imagem do cordeiro e do leão. Cordeiro e leão. Salmo 97. Abra aí em Salmo 97. A partir do versículo 2. Vamos abrir aí. Salmo 97. Diz assim: o Senhor reina, regozije-se a terra e alegre-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Olha aí, que negócio é esse, né? Justiça e juízo. Justiça, a graça. Somos justificados através de Cristo. Juízo, a verdade. Haverá juízo. Haverá recompensa para as más obras. É o cordeiro e o leão. O equilíbrio de Deus. Deus é Deus equilibrado. Justiça e juízo são a base do trono dele. Quando ele diz assim, a base do trono, quando você fala de trono, fala de quê? De governo, não é isso? Trono é governo. E quando você diz que a base do governo é justiça e juízo, você está dizendo como é que esse governo é regido, com equilíbrio. Então, as pessoas que acham que Deus é um Deus só de graça, aí elas se descaracterizam por isso, se perdem por isso, porque acham que podem viver como bem entendem por causa da graça de Deus. As pessoas que só acham que Deus é um Deus de juízo, elas começam a viver de forma errada, porque elas começam a viver com Deus que não consegue nem identificar a paternidade dele, a graça dele, porque tudo ele castiga. Mas ele é um Deus de equilíbrio. E o que estamos falando? Estamos falando de nós sermos a imagem de Deus. Como é que a gente consegue ser a imagem de Deus se a gente tem essas distorções na mente? Será que a gente consegue ser equilibrado o suficientemente como Deus é, para a gente saber ter graça, mas também saber ter juízo, ter justiça? Deus nunca recomenda em nenhum lugar da Bíblia você se exaltar por alguma coisa. Você já viu Deus dizer, não, se exalte, se coloque no pedestal, se orgulhe, se ensoberbeça. Você já viu Deus dizendo isso em algum versículo da Bíblia? Ele diz isso, ele não. Mas tem um só que ele diz. Quer ver? Abra aí. Jeremias. Deixa eu achar aqui, que eu acho que eu botei errado. Jeremias. Jeremias 9. Não tem errado, não, tem certo. Jeremias 9. Aí vê o que é que ele diz aí. A partir do versículo 23. Jeremias, capítulo 9, versículo 23. Deus nunca recomenda a gente se exaltar, se gloriar em nada. Mas, nesse caso, ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Até aí está tudo bem, de acordo com o que sempre é a pregação, não se gloriar. Nem se glorie o forte na sua força. Até aí tudo bem, está de acordo com o que Deus diz, não se gloriar. E não se glorie o rico nas suas riquezas. Ou seja, não se glorie o sábio pela sua sabedoria, não se glorie o forte pela sua força, e não se glorie o rico pelas suas riquezas. Aí ele diz, mas o que se gloriar? Ele diz, olha, não se glorie em nada. Mas você quer se gloriar? Quer se gloriar? Se glorie no seguinte, em saber, em entender, em conhecer. Aí ele fala, em entender e conhecer que eu sou o Senhor que faço beneficência, em algumas traduções você vai encontrar misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Ou seja, Deus é um Deus de beneficência e de juízo, é um Deus de equilíbrio. E ele diz assim, a gente não se gloria em nada na Bíblia. A Bíblia não diz para a gente se exaltar em nada. Mas ele diz assim, você quer se gloriar? Se glorie e saber disso. E conhecer que eu sou de justiça, de juízo, sou de misericórdia, sou de juízo. É um Deus de equilíbrio. Aí, como a gente reflete a imagem de Deus, se a gente tem a deturpação desse conceito de equilíbrio nas nossas relações, nas situações em que a gente se vê como, por exemplo, autoridade.
Como assim autoridade, Marcos? Você é autoridade na sua casa, na sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Você é autoridade numa classe dominical, quando você ensina. Você é autoridade em várias situações. Como é que você vai refletir a imagem se você não entender esse equilíbrio que tem em Deus? O leão e o cordeiro. O leão é ser o firme. É aquilo que Jesus fazia quando confrontava até o próprio Pedro, que ele disse que você está, sabe, atrás de mim, Satanás. A verdade. A graça é o acolhimento. Ele tem um equilíbrio. Ele não extrema para um lado, não extrema para o outro. Então, você tem o conceito de leão deturpado quando você se inclina ao autoritarismo. Na hora que precisa confrontar na posição de liderança, ou mesmo um irmão que você aconselha, ou mesmo um discipulado que você tem, na hora que você precisa exortar aquele irmão, na hora que você precisa ministrar aquele irmão, se você tiver a característica de autoritarismo, e tem gente, viu? Tem gente que dá um cargozinho, lascou, o cara se sente tal. Desse eu vi uma história do testemunho de um cara que foi escalado para fazer a recepção da igreja, ele ia até mandou no pastor e queria tudo, e ficou cheio de vida. Então, se você tem a semente, você tem a tendência ao autoritarismo, você não vai ser o justo na medida que tem que ser. Você não vai refletir a imagem de Deus como tem que refletir. Você vai tender para o autoritarismo. Mas na hora que você precisa abraçar com paternidade, não com paternalismo. Aí você passa a ser o cordeiro. Aí o cordeiro pode ser deturpado. O cordeiro é a graça. O cordeiro é o acolhimento. Mas se você é alguém que tende a ser omisso nas coisas, você está abraçando tudo. Você está deixando passar tudo. Você está sendo uma figura de liderança que não liga nem aí para as coisas que acontecem, porque você é omisso. A omissão ela deturpa a condição da imagem que Deus quer plantar em nós, que é a imagem de ser o cordeiro, ser o acolhedor. Confunde graça com sei lá o quê. Confunde graça com aquela imagem de um Deus fanastrão. Que não... Então, veja, só desse ponto de vista de equilíbrio, de ser equilibrado com relação às coisas, a gente já vê muitas distorções que a gente tem no nosso caso. Se a gente não abandonar essas distorções, a gente não reflete a imagem de Deus. E Deus ele quer que nós refletimos, porque esse plano foi mantido. O plano original foi mantido. Nós precisamos refletir a imagem de Deus. Mas isso não pode ser uma missão só consciente na mente e a gente não entender que, se não eliminarmos as deturpações da nossa vida, a gente jamais vai conseguir expressar a imagem fiel de Deus. A gente precisa eliminar essas deturpações do nosso caráter, porque só assim a gente vai conseguir ser uma imagem fiel dele. Uma imagem como Jesus era, a expressa imagem de Deus. A intenção de sermos imagem de Deus, ela existe ainda, está ainda no plano de Deus, não foi perdida por causa da queda, foi criado um plano alternativo, vamos chamar assim, a vinda de Jesus, o Filho de Deus, que nos mostra, hoje a mamãe estava comentando comigo, né, a pregação que fala sobre Jesus. Jesus veio como homem, desprovido de onisciência, de onipotência e de onipresença. E ele mostrou como ele expressava a imagem de Deus. Ele mostrou para a gente como a gente tem que fazer. Ele é o exemplo. Somos cristãos porque imitamos a Cristo, seguimos a Cristo. Essa reprodução ela tem que ser feita fielmente. Se a gente não eliminar essas deturpações, a gente nunca vai conseguir essa missão. Vou falar de forma mais clara e enfática aqui o que eu quero transmitir hoje. Eu estou dizendo o que o Espírito Santo quer nos falar hoje é que nós ainda temos a incumbência de ser o reflexo da imagem de Deus aqui na Terra. Nós ainda temos a incumbência de ser a imagem e semelhança dele. E nós temos essa missão. É uma missão que nós temos. Deus fez isso a Gênese. A intenção original foi essa. Você, eu e cada um de nós que aceitamos Jesus temos a missão de representar, de reproduzir a imagem e semelhança de Deus aqui na Terra. É isso que eu estou dizendo. E o que eu acrescento a isso? Se a gente não eliminar essas deturpações nossas, a gente vai falhar nessa missão e não vai cumprir essa missão. Não adianta se enganar. Essas deturpações, elas desequilibram aquilo que é equilibrado.
elas extremam aquilo que não é extremista. E a gente pode falhar nessa missão. A gente tem que eliminar as deturpações. Eu falei sobre um caráter, que a gente às vezes fala que é esse caráter do equilíbrio. Mas vamos falar rapidamente em alguns exemplos aqui, para a gente entender melhor isso. Por exemplo, para fechar aqui, já com esses exemplos. Quando eu falo assim, ser paciente, quando eu falo em ser paciente, eu estou refletindo a imagem e semelhança de Deus, longanimidade, fruto do Espírito Santo. Quando eu sou passivo, isso é deturpação. Eu já vi pessoas dizendo, não, cara, é porque a situação está assim, mas tu sabe, né? A gente tem que ser paciente. Meu amigo, você não está sendo paciente, não, você está sendo passivo. Você está deturpando. E detalhe, você ainda espiritualiza, né? Porque você não faz a atitude que tem que fazer, não toma as ações que tem que tomar, que Deus já mostrou a você, você fica passivo diante de uma situação e está dizendo, estou esperando Deus, sou paciente, eu estou exalando o fruto do Espírito. Deturpação. Você não está refletindo o caráter de Deus, quer ser paciente. A gente está cheio de deturpação. A gente precisa lembrar as deturpações. Ser uma esposa auxiliadora, que auxilie, é a imagem e a semelhança. É a gênese. Ser manipuladora é deturpação. E há uma diferença entre ser auxiliadora e ser quem manipula. Há uma diferença. Outro exemplo. Ser um esposo que é uma autoridade na vida da esposa e da família, uma autoridade abençoadora, isso é refletir a imagem. Isso é refletir a semelhança de Deus. Ser um esposo de autoridade dentro de casa, isso é de Deus. Agora, a deturpação é usar de autoritarismo. Você usa de autoritarismo e justifica, não, eu sou sacerdote, eu sou autoridade, eu tenho que ser. Está errado. Autoritarismo não cabe. Não é numa relação de autoritarismo que Jesus, como cabeça e autoridade da igreja, ele se relaciona com a igreja. Não com autoritarismo, com graça. Firmeza quando tem que ter firmeza, graça quando tem que ter graça. Ser bondoso é o fruto do Espírito. É a imagem, é a semelhança. Ser bom. Sou bom, pessoa boa. Agora, ser conveniente com o erro, ou melhor, ser conivente com o erro, ou conveniente também, né? Convém que seja assim. Ser conivente com o erro é a deturpação, não é bondade, não. Mas porque fulaninho fez aquilo ali, sabe? Eu deixei para lá porque eu sou uma pessoa muito boa, tu sabe, né, Marcelo? Eu sou uma pessoa muito boa e não... Não, você foi conivente com o erro. Uma das maiores expressões de amor é a correção. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos amar a correção. E a Bíblia fala que a disciplina do Senhor é uma prova de amor. Deus disciplina aqueles que amam. Aí você não. Você diz, eu sou bom. Bom não, você é bom é outra coisa. Ser conivente é diferente. Isso é deturpação. Se a gente não cuidar dessas deturpações, a gente não consegue expressar a imagem real de Deus aqui na Terra, que é uma intenção de Deus e que é uma missão nossa. Ser prudente, a prudência. Ser simples como as pombas e prudente como a serpente. Ser prudente é imagem e semelhança. Agora, ser medroso, covarde, aí é deturpação. Não, eu não vou evangelizar ali não porque eu estou sendo prudente. Não, Deus não mandou você? É uma bocada? É um lugar perigoso? Deus não mandou? Vá. Não, mas eu estou sendo prudente. Não, você está sendo desobediente, você está sendo medroso. Os medrosos, os covardes, não herdarão o reino de Deus. Ser prudente é a qualidade. Ser prudente é espelhar a imagem. Eu sou um cara prudente. Esse cara é prudente. Reflete a imagem de Cristo, de prudência. Mas ser medroso, não. Ser medroso é a deturpação. Admoestar pessoas, exortar com amor, com graça, é expressar a imagem e semelhança de Deus. Falar com amor, prender com aquela repreensão com amor, é expressar a imagem e semelhança de Deus. Dizer, como as pessoas dizem, vou dizer umas boas verdades para a pessoa, é deturpação. E quando o cara diz assim, eu vou dizer umas boas verdades, já era. Ele já está deturpando a qualidade, a expressão da imagem de Deus, que é a expressão de ser alguém que exorta, que admoesta em amor. Admoestar é uma coisa. Falar umas verdades, como algumas pessoas gostam de dizer, é deturpação. Honrar líderes é bíblico. Honrar líderes é a expressão da imagem. É a imagem e semelhança de Deus. Agora, aprovar cegamente tudo o que eles dizem e tudo o que eles fazem, isso é deturpação. E aí você deturpa quando você diz, não, mas eu estou sendo fiel ao meu líder, estou honrando a autoridade. Não. Você está sendo conivente com erros e tropeços que você não deve ser. E a Bíblia explica bem o padrão que deve ser feito para isso.
Não é ficar falando mal do líder, mas é chamar para conversar e ter um padrão que tem que fazer. Não adianta dizer que está honrando, que você não está expressando a imagem de Deus quando você é conivente em aprovar cegamente tudo que o líder faz. Perdoar incondicionalmente. Perdoar incondicionalmente, independente da situação, é uma expressão da semelhança, da imagem de Deus. Agora, tolerar a prática pecaminosa, aí é uma deturpação. Não tem a ver com Deus. Deus, ele perdoa o pecador, mas ele não tolera o pecado. Por isso, eles vindem os pecadores, mas se arrependam. Então, a gente tem essas deturpações. As bênçãos te alcançam. Quando as bênçãos te alcançam, isso é uma consequência de você ser alguém que reflete a imagem de Deus, que reflete a semelhança de Deus. Agora, ficar desesperado, correndo atrás da bênção, que as bênçãos te alcançam. Agora, correr atrás da bênção de forma desesperada, aí é uma deturpação. Estou buscando a minha promessa. Não, você está deturpando aquilo que Deus diz. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É bom buscar? Pode ser. Orar, agora, esse desespero que eu vejo aí. É por isso que a teologia da prosperidade surgiu daí, esse desespero pelas bênçãos de Deus. Receber as bênçãos é refletir, é fruto de quem reflete a imagem dele. É fruto de quem reflete a imagem e semelhança dele. Mas correr atrás da bênção, não. Saber que tudo tem seu tempo. Saber ter essa consciência, tudo tem seu tempo. Há tempo para tudo, todo o propósito debaixo da terra. Isso aí é refletir a imagem de Deus. É refletir a semelhança de Deus. Agora, viver na terra do nunca, aí é uma deturpação. Nunca você faz isso, nunca você toma uma providência, nunca você faz o que tem que fazer, nunca você admoesta o irmão, nunca você toma a atitude que tem que tomar, você nunca faz isso. Não, porque é o tempo de Deus. Não, o tempo de Deus não, você está deturpando tudo aí. O tempo de Deus, quem conhece é ele. Por quê? Mais importante que saber que tudo tem o seu tempo é de saber discernir os tempos. Senão não adianta. Tudo tem seu tempo, tá certo, ótimo. E qual é o tempo de fazer isso? Qual é o tempo de paz? Não sei, eu sei que tudo tem seu tempo. Se você não souber discernir, você vai ter que se discernir em Deus. Tem gente que não discerne e fica com a justificativa. Ah, mas não está no tempo de Deus. Ah, mas não é tempo de Deus. E não faz o que tem que fazer. É deturpação. Ser corajoso. Ser corajoso. Seja corajoso. Josué, né? Josué, seja corajoso, né? Seja forte e corajoso. Ser corajoso, ser intrépido, né? Ao pregar, fazer. Isso é refletir a imagem de Deus. Refletir a semelhança de Deus. Agora, ser precipitado, aí é deturpação. Fazer o que quer, como quer, sem consultar do jeito que quer. Depois de não, eu fui corajoso. Eu fui intrépido do Senhor. Deturpação. Então, todas essas deturpações, e mais algumas que a gente podia falar aqui, que vocês já devem estar recebendo do Espírito Santo, alguma coisa no coração em relação a isso, tudo isso tem que ser eliminado. Porque se isso não for eliminado, essa é a mensagem de hoje. Se a gente não eliminar essas deturpações, vamos falhar no plano, que é um plano que vem na Gênesis, que foi atrapalhado, mas Deus tem tanta intenção que fez questão de enviar Jesus para continuar com esse plano, e a gente refletir a imagem dele aqui na Terra. Isso é uma missão nossa. Se não eliminarmos essas deturpações, essa imagem vai continuar sendo distorcida e vamos falhar na nossa missão. Isso é um alerta. Um alerta importante, é o alerta que eu quero deixar hoje. Para mim, principalmente, eu tenho que eliminar minhas deturpações. Não é possível. É possível que eu vou continuar vivendo com imagem distorcida em algumas áreas. Não é possível. Amém. Deus tenha misericórdia de nós. Deixa eu orar aqui.